Por favor, gente, na tela aqui, ó. A estrutura modular já está pronta e hoje passou por limpeza. Os boxes vão funcionar como hospital de campanha na área geralmente utilizada para feiras e exposições. A coordenação geral e os profissionais que trabalharão aqui serão, na maioria, médicos do quadro da reserva da Polícia Militar. Já está em andamento uma lista de profissionais de saúde, como eu disse, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que são os nossos militares que estão na reserva, os veteranos, que serão reconvocados. Esses profissionais passarão por exames de saúde. Assim que a gente selecionar esses militares reconvocados, a gente vai abrir também para uma contratação de civis, porque a gente com certeza não teremos militares suficientes para atender a toda a demanda aqui. O hospital só começará a funcionar se houver esgotamento da rede de saúde. Nesse caso, cerca de 100 profissionais irão trabalhar aqui 24 horas por dia para receber e tratar os pacientes. Nesses boxes serão montados 800 leitos para pacientes mais leves e 100 que funcionarão como unidade de tratamento de terapia intensiva. Ainda faltam chegar os equipamentos e as macas que serão instalados aqui. Segundo a PM, o mobiliário chegará nos próximos dias, assim como os equipamentos necessários para a montagem das UTIs. A falta de EPI, ele é um problema mundial, né? Estamos com uma fábrica de máscaras ativadas em Divinópolis, estamos com recurso para a compra de máscaras e outros equipamentos. Então, estamos com uma situação hoje sob controle. A gente entende que para os profissionais de saúde nós vamos conseguir manter isso, porque isso, inclusive, é o mínimo necessário para os profissionais de saúde trabalhar. A expectativa é de atender pacientes encaminhados pela central de leitos, aqueles que estiverem na fase de transição da doença, mas ainda necessitando de cuidados médicos. Os hospitais, eles já estão estruturados para receber os pacientes graves. Mas o paciente, quando ele sai de um estado de gravidade e se torna um pouco mais estável, ele precisa de um outro local para ir para tirar esse paciente do hospital. Então, neste momento, ele viria para cá. E assim, o hospital fica com os leitos liberados para poder receber os casos graves. O Corpo de Bombeiros ficou com a responsabilidade pelas adequações relativas à parte elétrica e de redes para o oxigênio, assim como a melhoria do sistema de prevenção contra incêndios. Além da amplitude, além do acesso facilitado, trata-se de uma edificação que dispõe de todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico, não apenas para a estrutura permanente, mas também adequada para receber estruturas provisórias, como é o caso do Hospital de Campanha, que ora é entregue à primeira fase. O subsecretário de Saúde de Minas disse que até agora os números da pandemia no estado mostram uma situação sob controle, mas afirmou que ainda não dá para mensurar qual será o quadro nas próximas semanas. Segundo ele, o hospital de campanha é uma espécie de reserva técnica da saúde. A curva de ataque do vírus ela é muito significativa. O que é importante a gente ter em mente para que a gente seja muito claro e transparente? A perspectiva é sim de aumento. E essa, então, a orientação no que se refere aos órgãos de saúde para que haja o isolamento social e justo para que a gente possa preparar a nossa rede e não precise, por exemplo, usar de maneira mais intensiva essa estrutura. O que a gente está fazendo com as forças de segurança é um planejamento para este enfrentamento. Sobre a falta de respiradores para UTIs no mercado, a Polícia Militar disse que está com uma ação para recuperar equipamentos estragados recolhidos em vários pontos do estado e que esses equipamentos também poderão ser utilizados no hospital de campanha. Já temos empresas contratadas aqui em Minas Gerais, então a Polícia Militar montou uma estrutura de guerra para trazer o mais rápido possível esses respiradores para cá. O interessante é que depois que nós passarmos essa curva de atendimento à população, esse empresário recebe de volta esse respirador funcionando, ou seja, é uma parceria entre o Estado e as empresas e os hospitais, fazendo com que nós tenhamos uma capacidade maior de atendimento às populações. Professor, está bem explicada a matéria, mas eu vou perguntar assim mesmo. Põe a imagem do hospital para mim aqui, Milton. Você que está em casa. Professor, isso é uma previsão ou é uma precaução por parte do poder público? No momento é uma precaução. Sim. Nós temos uma situação de controle, ainda existem muitos leitos disponíveis, tanto em apartamentos, enfermarias e UTIs nos hospitais privados e públicos.
Com esse distanciamento social, a nossa curva ela está numa ascensão lenta, ela foi derrubada, não teremos um grande pico a princípio, Sim. mas é preciso também lembrar que nós estamos agora entrando no outono e inverno, né? A população que está em casa, em algum momento, vai voltar para as ruas, vai voltar com responsabilidade, pouco a pouco, gradativamente, mas vai voltar. E, então, nós não podemos de todo descartar a possibilidade de um pico maior à frente. Então, Sim. Nesse momento, é apenas uma precaução e é importante, porque você não pode correr atrás para apagar incêndio, você tem que se prevenir. Exato. A regra é essa. Exato. Não é? O que não aconteceu em outros países, Exato. onde as pessoas estavam morrendo em casa. Exato. O Equador ontem, nós vimos as pessoas buscaram mais de 100 corpos em casa. A própria França também foi assim, né? Agora, sobre mortes, né? O senhor foi o médico da primeira vítima que havia sido registrada como Covid-19 aqui em Minas Gerais, né? Primeira vítima, não é isso? Foi o senhor. Era então. Aí ontem, o secretário anunciou que não. Dia 23 de janeiro, já havia uma mulher aqui de 75 anos, que pode ser aqui de Minas Gerais, também teve esse diagnóstico agora revelado. Isso está confirmado? Não está? Em que pé que está isso? Não, eu não tenho assim informações. Certo. Eu até tentei falar com as pessoas que estão investigando esse caso, não tive oportunidade de falar, principalmente lá no Ministério. Então, tudo que eu falar aqui agora seria apenas uma opinião pessoal, sem dados reais. Certo. Agora, Da primeira que o senhor Da atendeu. primeira. Agora, se realmente aconteceu, isso não foi bom, né? Certo. Porque permitiu que o vírus se espalhasse mais do que poderia se nós tivéssemos conseguido detectar lá atrás e já tomássemos algumas medidas anteriormente. Felizmente, apesar disso, está sob controle. A senhora que o senhor atendeu no Biocor, de 82 anos, como é que foi o quadro da chegada dela e o crescimento, a evolução até o quadro morte? É o quadro que a maioria das pessoas graves vão ter. Essa doença tem nos mostrado, com algumas exceções, é óbvio, que ela, depois do contágio, se manifesta de uma forma leve a partir do 4º, 5º dia. Grande parte das pessoas melhoram depois de 2, 3, no máximo 4 dias de sintomas. Aí algumas entram numa pequena fase de acalmia, certo? Mas quando dá o 10º, 11º dia do contágio, há uma piora rápida do padrão respiratório. Olha isso. E aí o fenômeno é muito violento. A pessoa já chega no pronto atendimento em insuficiência respiratória, muitas vezes já vai direto para a UTI. Essa paciente, ela ficou vários dias em ventilação mecânica, foi tentado de tudo. O diagnóstico já tinha sido feito lá atrás, na entrada na terapia intensiva. Nós sabíamos que se tratava de Covid. Todas as estratégias recomendadas internacionalmente eram possíveis de se fazer nesse hospital, havia tecnologia suficiente, mas como grande parte das pessoas no mundo inteiro que chegam nessa situação de gravidade, infelizmente, ficou irreversível. E a expectativa, já concluo, para não tomar o tempo do senhor também, a expectativa, a gente ficaria aqui o dia inteiro tirando nossas dúvidas, que não são poucas, mas a expectativa do especialista, daquele que compõe o quadro aí de especialistas na nossa região, os próximos dias, a gente escuta sempre os especialistas, olha, tem que preparar para a segunda semana que vem. Na realidade, qual a expectativa que o senhor tem e os seus pares têm? Sim. Na verdade, já éramos para estar começando com um pico muito grande. As medidas de isolamento deram resultado. Nós estamos entrando agora num período mais frio. Então, é possível que continuemos tendo uma ascensão controlada dos casos ainda no mês de abril, em mês de maio, é bem possível. O que é importante ser feito nesse momento para manter esse controle é que as pessoas se mantenham mobilizadas no isolamento enquanto for necessário. Essa é a fundamentação básica. Enquanto você não tiver uma vacina, um tratamento efetivo, a única coisa que achata a curva, que alonga a doença e evita picos de doença é o distanciamento. Boa parte das pessoas que vão voltar para a rua não estarão imunes, o vírus continuará circulando, elas continuarão susceptíveis. Então, nesse momento, é importante a adesão às medidas de contenção e a partir do momento em que nós acharmos que a primeira etapa, que foi evitar a explosão de casos, foi vencida, que acredito que seja ainda no mês de abril, não dá para prever uma data, aí começa a desmobilização responsável, progressiva, que também ainda
é uma aprendizado, a gente está estudando muito como é que vai ser feita essa desmobilização. Se tudo isso for feito com muita seriedade, eu acredito que a gente tem chance de passar essa crise sem o trauma que nós tivemos em países que já foram citados, onde a situação se tornou caótica. Professor, que Deus ilumine a todos nós, mas que Ele pegue um facho de luz muito maior e manda em cima de vocês. A última pergunta que a diretora sopra aqui é a questão das máscaras. No princípio, nós falávamos muito das máscaras industrializadas, né? Mas em função, eu acho que da escassez do produto no mundo, o ministro Mandetta começa a ponderar da possibilidade de nós termos a produção caseira, vamos chamar assim. Qual a opinião do senhor sobre esse ponto? Primeiro, a máscara, o uso dela pela população em geral, ela é questionável, é debatida se isso influencia ou não na redução da taxa de infectados. Por isso é que uma hora fala uma coisa, outra hora se tem outra argumentação. Isso evolui conforme a dinâmica do conhecimento que vai mudando a cada dia. É justo. Né? Bom, hoje há uma tendência a se acreditar, com modelos em países onde a coisa funcionou bem, que talvez o uso de máscaras por pessoas comuns, não médicas, na comunidade como um todo, pode ajudar o controle dessa epidemia. Só que faltam máscaras, né? Então entra aí a questão da máscara caseira. A máscara caseira ela nunca vai ser tão efetiva quanto a máscara cirúrgica. Que fique claro, né? Que fique claro isso. Mas o bom é inimigo do razoável, que é inimigo do mais ou menos. Exato. Então, de alguma forma, ela ajuda, né? O tecido que tem sido mais indicado seria uma máscara de algodão dupla, ou seja, duas camadas para ajudar na proteção. Dois pedaços de pano. Exato. O mais importante do que o tecido é ela estar justa no rosto da pessoa, porque às vezes as pessoas estão com a máscara caindo, não protege. Então tem que ser adaptada bem para cobrir o nariz e a boca. Tem que estar firme, né? Tem que estar firme. Outra coisa importante, isso não descarta a higienização das mãos, ela é constante. E também não descarta a importância do isolamento, porque pode gerar uma sensação, com máscara eu posso ir para a rua, sem máscara eu fico em casa. Isso não muda nada, é só algo mais para aquelas pessoas que ainda precisam, por questões essenciais, saírem de casa. Lembrando que o ideal, embora também não haja um grande consenso, é que você guarde a sua máscara num local, num recipiente limpo, por exemplo, um saco plástico, coloque a máscara quando tiver em aglomerados, como por exemplo ônibus. Sim. Assim que você saiu do aglomerado, guarde a sua máscara, higienize as mãos. Por quê? Usar a máscara 24 horas, aqui eu estou falando apenas de exercício de 3, 4, 5 horas, né? Fora das necessidades do aglomerado, não faz sentido. Ela perde a validade porque ela vai se umedecendo pela própria respiração e uma máscara úmida, ela não tem efeito de filtração. Então, se você puder usar por 30 minutos durante um tráfego de ônibus, guardar, ela vai se mantendo seca e quando você precisa ali na frente, ela continua válida. Para aquelas pessoas que vão querer usar a máscara, independente se estão em aglomerados ou não, ela deve ser trocada no máximo a cada 4 horas.